Bom dia. Ai, ai, gente, mas hoje tá tenso, viu? Tá tenso. O Zoom tá brincando comigo. Olha, na aula passada eu tava falando de biotecnologia, então essa é ainda uma aula que eu posso dar teoria, né? Na próxima aula que vai ser a maratona, não é isso? Que eu posso só fazer exercícios. Então hoje eu posso ainda falar mais coisas sobre biotecnologia, correto? Tá tudo bem com vocês? Porque na que gente converse comigo, por favor, né? O Matheus não tá aqui hoje? Como assim? E o Matheus tá aqui ainda? Ele sempre deixa a câmera ligada. Bom dia, Maria. Ah, bom dia, Adriele. Bom dia. Gente, é muito tenso. Bom dia, Larissa. Olha, Larissa, ela assiste minhas aulas, que bonitinho. Ah, então vamos lá. Olha, eu vou compartilhar hoje uns slides. Olha que milagre, né? Porque realmente aquele quadro, não sei se é o quadro, eu acho que é esse computador, a, que a câmera dele é muito ruim, sabe? Então não dá. Então eu vou mostrar para você uns slides hoje e vou falar sobre a biotecnologia. Vou até fazer uma revisão aí do que falei nas outras aulas também, para a gente fechar com chave de ouro hoje, tá bom? E fazer muitos exercícios na maratona. Gente, olha, pode falar mal, pode ser que essa pandemia seja uma coisa horrível, né? Que aconteceu, que seja, não, está sendo, né? Uma coisa horrível que tá acontecendo. Só que se a gente pegar firme até o Enem, ainda dá tempo da gente revisar muita coisa e revisar muito com exercício. Então, assim, sabe, se a gente ter muita disciplina, dá tempo de a gente passar mesmo, tirar uma nota alta nesse Enem. E eu acredito que vai acontecer isso com vocês. Vocês vão poder escolher o curso que vocês quiserem, né, o curso que vocês querem. Vamos lá? Olha, deixa eu só arrumar aqui. Eu vou voltar lá no. Eu fiz esse slide, só que eu vou lá no. Faltou falar de teste de paternidade, gente. Falei, gente, faltou eu falar desse assunto com esse povo do cursinho, não é possível. Então eu vou explicar isso também, porque já cai muito, né? Mas vamos lá. É porque biotecnologia é muita coisa, mas tem as principais coisas, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu quero te falar aqui que eu já falei isso aí na aula passada, ok? O, da aplicação da biotecnologia. Gente de Deus, tem aqui uns exames para eu fazer e a clínica está mandando um monte de coisa aqui para mim. Pronto. Olha, eu quero que você entenda, então, que a gente falou na aula passada, a aplicação dessa biotecnologia, falando da medicina, que a gente falou lá que tem a insulina, que é um DNA recombinante, que é feito em bactérias. Aí eu falei para você também que tem os transgênicos, que é a manipulação em animais. Esses transgênicos pode ser para ter alimentação, servir como alimento, né, o animal transgênico, mas também tem a questão de produzir animais transgênicos para utilizar partes deles para repor as nossas partes. Né? Como eu te falei lá, o coração, não é que vai usar um coração de porco para ser transplantado na gente, tá? Mas é utilizado você pode usar partes desse coração. Você pode usar as válvulas, né? Para quem precisa, por exemplo, de uma válvula nova, uma válvula. Então, em vez de fazer um transplante de coração, faz o transplante de válvula, entendeu? Outra coisa importante é essa questão aí da Covid, que essa questão do uso do soro, do sangue, fazer o soro a partir do sangue, do plasma sanguíneo de pessoas que tiveram Covid. Isso aí é biotecnologia também, tá?
E essas terapias gênicas, né? Essas terapias gênicas que eu te falei, que te produzir células-tronco, células de DNA recombinante para combater câncer, doenças cardiovasculares e também neurológicas, tudo isso é biotecnologia, tá? E a gente não pode esquecer que tem biotecnologias simples, quais? Que a gente acha que até, assim, é uma coisa muito comum hoje, que é a questão da fertilização in vitro. Tá? A fertilização in vitro, ela é uma biotecnologia, né? Essa questão também de produzir essa fertilização in vitro, né? Essa questão de ter, você poder, a mulher que quiser ter filho, hoje, vamos supor, ela não tem namorada, não tem marido, ela não tem nenhuma pessoa, nenhum homem que ela possa é, ter um filho com ele. Ela pode ir num banco de sêmen, né, hoje, com doadores de sêmen. Aí o laboratório, ele faz uma seleção das características que a pessoa quer e faz uma fertilização in vitro com o óvulo daquela mulher e ela mesma gera aquele filho. Então, isso também é biotecnologia, né? Essa questão de tratamentos para ter filhos, isso também é biotecnologia. Pode fazer também a questão de colocar vários embriões dentro da mulher. Então, por exemplo, um casal que quer ter filho e não consegue. Então, tem como fazer vários embriões em laboratório daquele casal, né, do espermatozoide, do óvulo daquela mulher, e faz os embriões, e esses embriões são colocados dentro do útero da própria mulher, né? Que é o que é a fertilização in vitro que é feito, que muita gente está utilizando hoje, né? Então, e lembrando que por que dá gêmeos? Dá vários gêmeos, porque é colocado, dependendo da idade dessa mulher, é colocado de 3 a 4 embriões. E esses embriões, eles podem todos gerar, né? Pode ter, o desenvolvimento todos esses embriões são colocados dentro daquele útero. Mas coloca de 3 a 4 porque nem todos vingam, né? Nem todos dão certo. Mas pelo menos um tem que dar certo. Beleza? Aí eu não falei da agricultura e não falei do meio ambiente. A agricultura, é lógico que tem a questão de produção de insumos, quer dizer, produção de. É, tenta produzir não só transgênico, que é uma coisa bem comum, né? Hoje, assim, fala assim, biotecnologia, transgênicos, mas tem também a produção de fertilizantes, a produção de sementes mais resistentes, tá? E tem a questão também melhoramento genético, que eu te falei que não é obrigatoriamente transgênicos. Você pode fazer cruzamento entre plantas da mesma espécie, quer dizer, de variações diferentes. Você pode fazer melhoramento genético, ou então dentro da mesma variação, você vai fazendo o quê? Cruzamento entre as plantas e analisando as características. E aí você vai vendo que vai tendo uma seleção de, é, de plantas com as características que você quer, entende? Então, isso é possível com melhoramento genético. Isso é muito feito, muito realizado em feijão, em arroz. Aqui, se a gente for na Embrapa, tem as estufas só para melhoramento genético, que não é transgênico essa questão de fazer cruzamentos, tá? Fazer vários cruzamentos dentro de uma mesma variedade de plantas. O transgênicos, que a gente já falou, né? Eu vou revisar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Eu vou falar de novo sobre transgênicos. Então, os transgênicos, eles são alterados geneticamente, né? Mas eles têm um propósito, geralmente tem um propósito na agricultura, ou de aumentar a questão de proteína, de sais minerais, de vitaminas, de produzir alimentos que podem servir de vacinas, né? Na verdade, isso aí não é bem uma vacina, mas é para aumentar a imunidade das pessoas, né? Então, pode ser também, quando fala agricultura, mas eu posso falar também da pecuária, né? Agricultura e pecuária, que tem os animais transgênicos, é feito animais transgênicos. Eu vou te mostrar um vídeo ali agora, mostrando que é a aplicação do transgênico, não falo da clonagem, do transgênico em animais aqui no Brasil, ok? Principalmente a clonagem em animais. Eu até falei isso para você nas aulas passadas.
E no meio ambiente? Meio ambiente, isso aqui também é uma coisa que cai muito no Enem, porque, olha para você ver, é a união da biotecnologia com a ecologia. Você sabe que uma das matérias que mais caem no Enem é ecologia. E aí, quando você liga a biotecnologia, tem a biorremediação. Essa biorremediação é quando você usa, como fala, bio, então eu vou usar seres vivos para fazer uma remediação, quer dizer, para consertar algo que está errado no meio ambiente, entendeu? Então seria o quê? Um exemplo clássico, quando fica contaminado com, por exemplo, cai petróleo na água lá do mar. Então tem como fazer uma biorremediação, tem como pôr bactérias que fazem a degradação desse petróleo. Então isso é possível você colocar lá e fazer uma biorremediação. Tem uma pergunta aqui. É isso? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat. Nossa, ai, ai. O que aconteceu, minha gente? Vou tentar de novo abrir o chat, senão a pessoa pode abrir o áudio e perguntar, porque não estou conseguindo abrir o chat. Ali. O que vira? Não sei, acho que o Zoom tá dando pau. Na outra aula que eu dei hoje, aqui, antes dessa aqui, o Zoom não estava respondendo, eu tive que entrar de novo na sala. Pode abrir aí o áudio e perguntar, por favor. É pergunta? Se for pergunta, pode perguntar aí. Professor, eu olhei aqui, não tem pergunta. Não? Mas que loucura. Então tá, porque apareceu aqui uma pergunta, um comentário aqui. Então tá, beleza. Obrigado, viu, por ter falado. Eu fico agoniada. Vamos lá. Então, olha só. Olha, então, essa biorremediação, então eu quero que você saiba que é utilização de seres vivos, principalmente bactérias, para remediar. Então, para quê? Para alterar, para melhorar que aconteceu de errado ali, eliminar uma contaminação, né? Então, é possível fazer isso. Então, isso é biotecnologia. Outra coisa, quando fala aqui, ó, bioconversão de resíduos provenientes da agricultura. Isso aí, geralmente são coisas que são, por exemplo, lá na agricultura, tem a produção de substâncias que são tóxicas. Ou até mesmo, por exemplo, a cana. A cana, você tem uma cultura de cana, pode produzir resíduos e pode contaminar parte de algumas não vou falar que é rio, né? Mas, por exemplo, eles usam água de um reservatório. Essa água, ela pode ficar contaminada com resíduos dessa agricultura. Então, eles utilizam também bioconversão, quer dizer, eles reutilizam essas substâncias que são tóxicas para alguma outra coisa na agricultura, tá? Pode ser até como fertilizantes, ou então pode ser como para evitar pragas, tá? Eles utilizam os resíduos, dependendo dos resíduos. Ou eles utilizam bactérias para fermentar aquilo lá e retirar aquele resíduo do meio ambiente, tá? Então, quando fala bioconversão, é quando eu vou usar bactérias ou eu vou usar aquele resíduo em uma outra coisa para ser benéfico para a agricultura ou para o meio ambiente, ok? Produção de biocombustível, você sabe que tem esse biocombustível, né? Sempre que é uma questão, é sempre uma questão, que é a questão, por exemplo, de produzir a partir de matéria orgânica viva, né? Matéria viva de plantas, né? Então, é utilizado esse biocombustível para ser renovável, para não precisar usar o petróleo. Então, é biocombustível, né? Então, é uma biotecnologia. E a questão do plástico biodegradável.
Isso aí tem várias pesquisas, não só das algas, dessas macroalgas, que é parte que é feito, né, esse plástico, que é matéria orgânica. Então, é a utilização de plástico orgânico para ser mais fácil de ser degradado no meio ambiente. É uma questão, eu sei que não é, a gente não está falando de ecologia, mas uma questão que você tem que estudar muito agora, você tem que dar uma lida, eu sei que você já deve ter estudado, mas é sobre o lixo, tá? Lixo. Por quê? Porque no meio ambiente, com a pandemia, a gente está consumindo, pode ser que a gente esteja consumindo mais coisas em casa, né? Então tem que ter essa separação do lixo que pode ser reciclado, tá? Então você tem que estudar um pouco sobre isso, ok? Essa questão do plástico, dessas sacolas plásticas, que ela tem uma demanda, né, uma falta de como fazer com que isso seja degradado mais rápido. Por isso que tem a biotecnologia, ok? Bem, aí, pessoal, quero falar agora do teste de paternidade, que eu não falei na aula passada, nas aulas passadas, e cai. Já caiu várias vezes. Eu falo várias vezes, assim, umas 2, 3 vezes já caiu no Enem, tá? Então, vamos lá. Olha, o que é o teste de paternidade ou teste de DNA? Isso aí fala paternidade. Por quê? Porque teste de paternidade tem uma época que estava muito na moda, né? Falaram muito disso. Tinha até aqueles programa do Ratinho, falando esse negócio de teste de paternidade. Só que isso aí é uma coisa, é a mesma coisa de teste de DNA, né? Então eu quero saber, não necessariamente quem é o pai, mas quero investigar alguma coisa no DNA. É feito então esse teste de paternidade, até para saber, por exemplo, qual que é a carga genética, como que é, vem da mãe, vem do pai, o que que tem de semelhança entre o pai e a mãe, tá? Então é possível. Aí, só que é mais aplicado ao teste de paternidade, por quê? Porque a mãe, teoricamente, a gente sabe de quem ele saiu. Agora, o pai é mais difícil, né? Pai. Então, por isso que é feito muito para saber quem é a paternidade, né? Agora, de onde que é retirado essas amostras? Quando fala, está escrito ali, como sangue. O sangue, eu quero que você saiba que não é retirado das hemácias, né? Que hemácias não tem núcleo, né? As nossas hemácias são anucleadas. Então, você vai lembrar que o sangue é retirado, DNA é retirado dos leucócitos, tá? Então, quando você retira uma amostra de sangue para fazer o teste de DNA, teste de paternidade, é retirado do núcleo dos leucócitos, tá? Dos glóbulos brancos. E fio do cabelo. Ah, mas o cabelo não é formado de queratina? De onde que eu tiro? Na verdade, são células. As células estão aqui no couro cabeludo. Quando você faz isso aqui, ó, quando você penteia o cabelo, quando você mexe no seu cabelo, as células que morrem aqui no couro cabeludo, eles são para o seu cabelo. Então, o seu cabelo, ele é constituído de queratina. Só que se você tirar um pedaço dele aqui e fazer uma análise dele, ele está cheio de células mortas, células que vieram do couro cabeludo. Não é o cabelo que é uma célula morta, não. O cabelo é queratina, ok? Então tem como eu analisar isso. Esperma, saliva, né? Da saliva tem até o caso daquela mulher, daquela. Ah, esqueci o nome dela. É Jamile. Acho que é isso, Jamile. É a mãe do Pedrinho. Muito antigo esse caso que teve aqui, aqui em Goiânia, né? Goiânia e Brasília. Que é uma mulher que, sei lá, tinha os problemas da vida dela lá, mas ela foi lá e roubou um menino na maternidade. E aí ela criou esse menino. Ele roubou lá em Brasília e veio para Goiânia. E aqui em Goiânia, ela continuou criando esse menino e tal. E aí parece que quando ele tinha 14 ou 16 anos, descobriram que ele não era filho daquela mulher. A mãe dele biológica, nunca desistiu de procurar ele. E aí acharam, fizeram o teste de DNA e viu que realmente era da família lá de Brasília. Aí, mas eu estou te contando isso, não é nem para falar desse assunto, é dessa forma, isso aqui. Eu estou falando é o seguinte, é porque como essa mulher foi presa, porque ela tinha roubado esse menino, né, muitos anos atrás, outros filhos dela estavam na delegacia. E aí uma filha dela jogou um toco de cigarro, e quando jogou o toco de cigarro, ela viu alguém lá na delegacia, viu aquele toco de cigarro e levou para análise, de forma errada, né? Porque ele foi meio assim, é, é,
A pessoa não sabia que tinha feito a análise do DNA dela. Bem, aí fez no toco de cigarro, tirou as células da saliva. Olha que loucura, entendeu? Então é isso que eu quero te contar. Então imagina, a saliva que estava ali tinha células que serviram para fazer o teste de DNA. É incrível, né? Então assim, são coisas mínimas, que dá para fazer o teste de DNA. E aí é feito através de um processo chamado eletroforese, que é isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou te mostrando é a eletroforese. Fala eletroforese porque tá vendo que tem luz e tem pigmentação. E isso aqui são as bandas, isso aqui que é o DNA, tá? Isso aqui que é lido são as bandas. Agora, isso aqui é o aparelho de PCR. Como que é feito isso? Então, esse aparelho de PCR é um aparelho que tem um eletrodo que tem parte positiva e negativa, tá vendo aqui? Positiva e negativa. Esses postos aqui é onde eu vou colocar o DNA. Nessa parte aqui está escrito gel, é um gel de agarose, que é um carboidrato, e ele é bem translúcido, né? Ele é transparente, eu quero falar, ele é transparente. E aí é retirado as amostras de DNA das células e colocado nesses postos aqui. E aí, o DNA, ele tem carga positiva e carga negativa. E aí, o DNA, quando você liga o eletrodo, o DNA, ele escorre nesse gel. Então, o positivo vai para o negativo e o negativo vai para o positivo, né? Então, Professora, oi. tem uma pergunta aqui no chat falando assim, ó. Hum. Professora, se tipo eu doasse meu cabelo e a pessoa que recebeu roubasse e caísse o cabelo no chão, eu seria suspeito? Peraí. Então, seria assim, tem um crime, aconteceu um crime. Ah, entendi. Aconteceu um crime e jogou o cabelo da pessoa que não cometeu o crime no cara. Ué, É, sim. Se achar, por exemplo, isso é uma boa pergunta. É assim, por exemplo, cometeu vou falar uma coisa bem terrível, assim, que agora teve esse negócio do estupro, né? O estupro culposo, né? Aquele absurdo. Mas deixa eu te falar. Por exemplo, vamos supor que a moça lá, ela acharam DNA do cara nela, né? E aí, assim, pode ser debaixo da unha, pode ser no sêmen, certo? Então, acham isso aí, é sangue. Então, se cair um sangue lá, que não é da pessoa, se não se colocar um sêmen que não foi do cara lá que cometeu o crime, então pode ser que ele seja culpado, sim. Entende? Porque é o que é achado lá naquele lugar. São as provas. Agora, eu vou te falar uma coisa assim terrível. Tem advogado, por isso que falo que o advogado que é advogado do diabo, né? Não tem essa história. Porque tem advogados que conseguem até, vou falar, esse teste de paternidade, teste de DNA, ele é preciso, né? Mas tem advogados que conseguem ganhar causa mesmo tendo isso aí como prova. Entende? Mas quando tem amostras de DNA naquele lugar lá, naquele lugar onde teve o crime, todas as pessoas que for achar DNA ali são suspeitas. Se é isso que a pessoa... Professora, Oi. no caso da pergunta dele, foi tipo assim, no caso se ele fizesse a doação de cabelo para uma pessoa, e aí essa pessoa cometesse o crime, mas o cabelo que fosse encontrado fosse o dele que ele doou, ele ainda assim seria considerado como suspeito? Claro. Você achou lá no meio. Ah, então não vou doar cabelo não. Parei. Não, mas Vou tem doar nada a mais ver. não. Mas deixa eu falar, mas depende muito de onde, para quem você está doando, né? É bem isso. A saber, se você está doando para uma instituição séria, não tem problema, né? Por exemplo, você vai doar para aquelas Agora eu pessoas. fiquei preocupada, porque já tem um tempo que eu Ah, doei meu cabelo, uai. não, se você doou para alguém que é para uma instituição séria, por exemplo, essas instituições que cuidam de pessoas que têm câncer, né? Vão fazer peruca, essas pessoas não vão fazer isso, entende? Agora, agora isso aí é um pouco de viagem, gente, né? Não sei se
Tem gente de todo jeito, né? Mas acredito que isso não aconteça tão fácil. Até porque, assim, no meio lá dessa confusão de vítima, sempre escapa alguma secreção, alguma coisa que pode incriminar a pessoa que realmente cometeu o crime. Mas é possível, né? Incriminar o outro também, com amostras. Entendeu? Ai, gente, mas é bom escutar a voz de vocês, viu? Vamos lá, vamos lá. Olha, mas todo mundo está entendendo isso aí? Então, eu coloco o DNA nessa estrutura, ele vai escorrer no gel, porque as cargas, elas vão escorrer, né? Porque elas têm carga, né? A própria molécula de DNA tem carga. E aí vai escorrendo e vai formando essas bandas aqui. Essas bandas depois, então, para você ver, é comparado. Então, vai ter uma comparação dessas bandas. Então, essas bandas são os fragmentos de DNA que vão migrando, né, pelo gel. E aí depois ocorre, então, a comparação dessas bandas. Por quê? Porque metade, por exemplo, tem um filho. Metade do material genético, metade das bandas tem que parecer com o pai. E a outra metade tem que parecer com a mãe. Certo? Então, seria isso aqui, olha. Então, vamos supor, aqui tem as bandas da mãe e aqui tem as bandas do pai. Então, o que você vai fazer? Você vai comparar. Olha, essa banda aqui bateu com a do pai, essa que bateu com a do pai, essa que bateu com a da mãe, e aqui bateu também com a da mãe. Então, esse que possivelmente é um filho desse casal. Agora, você olha aqui, esse aqui também deu certo com a da mãe, essa banda deu certo com a da mãe, aqui. Essa aqui já não tem, ó, nem no pai e nem na mãe. Então, esse aqui não é filho do casal. Você está entendendo como que é? Que faz a comparação? E é isso que já caiu no Enem. Então, ele te deu as bandas, ele te dá as bandas e pergunta se quem é filho, quem não é filho, entende? Vai perguntando sobre esse exame. Aqui, compara com o pai. Ó, tem aqui, ó, bate com essa certinha com o pai. Essa aqui já não bate com o pai. Essa aqui já bate com o pai, também tem a ver com o pai, e essa última tem a ver com a mãe. Entendeu? Então, possivelmente é um filho do casal. Então, você vai comparando com o pai e com a mãe. Então, uma parte tem que ser igual ao do pai, uma parte tem que ser igual à da mãe. Também é filho, esse também é filho, esse aqui já não é filho. Não, é filho, bate com o do pai aqui, ó. Certo? Que bate com o do pai e bate com a da mãe. Então, o que não é filho desse casal é esse número 2. Entenderam? Pode falar, gente, por favor. Sim. Então tá bom. Então tá bom. Ai, meu Deus. Então, beleza, gente. Olha, aqui tal. Tá, essa aqui é a aplicação. Só revisando aqui as coisas que eu já falei. A gente tem menos de 10 minutos. Aqui. Rapidão, deixa eu só falar essa questão aqui da clonagem. Então, você vai lembrar. Peraí. Eu já falei tudo isso que eu já te expliquei, né? Clonagem reprodutiva. Então, lembre sempre dessa questão da clonagem reprodutiva. Lembre dessa questão aqui, ó. Que um vai doar o núcleo, o outro vai doar o óvulo. Esse ovócito, o óvulo, né? O ovócito, é retirado o núcleo. Então, é aproveitada a membrana plasmática citoplasma. Tem a fusão, formando uma célula, como se fosse um zigoto. Esse zigoto começa a sofrer mitose e é colocado dentro da barriga de aluguel. Então, eu quero que você lembre que o DNA do núcleo é o que vai manifestar no clone, certo? Agora, esse clone, se você analisar o DNA mitocondrial das células, vai ser igual a da ovelha que doou o ovócito. Lembre disso, tá? Então, as características desse clone é igual a quem doou o núcleo, mas o DNA mitocondrial vem de quem doou o ovócito. Tem que saber isso, tá? E isso aqui é uma reprodução, é uma clonagem reprodutiva, e eu falei para você que tem a clonagem terapêutica, que é quando eu faço o clone e eu não coloco o embrião dentro da barriga de aluguel. Então, eu pego esse embrião aqui, que
era para ser colocado na barriga de aluguel, mas eu retiro as células tronco dele para produzir os tecidos que eu quiser para salvar essa pessoa que foi clonada, né? Porque provavelmente essa pessoa, ela precisa de um órgão, precisa de um tecido, então é produzido esse clone, mas não é produzido, não, ele não vai até o final, ele não tem desenvolvimento, então é utilizado células-tronco desse embrião para fazer o tecido que eu preciso. Isso aí é clonagem terapêutica, tá? A clonagem em plantas, que eu falei para você também, que geralmente é utilizado células que produzem muito facilmente mitose, que é o caso das células de raiz aqui, ó. Certo? Células da raiz. Então, é feito, então, aqui, ó, pega essas células, multiplicam ela em alguma substância nutritiva, que tem macro e micronutrientes, e essas células vão desenvolver em novas plantas, então elas são geneticamente idênticas a essa planta aqui que eu tirei essas células da raiz, ok? Aqui, gente, não vai dar tempo de assistir, mas era um vídeo sobre a clonagem em equinos, né? Então, vou começar. Que é o quê? Isso aí são clones que são feitos mesmo em cavalos. Então, isso aí já é feito. É R$200 mil para fazer um clone de um cavalo, tá? Então, depois eu posso até... Depois, talvez eu possa mostrar isso para você. Aqui as células-tronco, né? Mesmo as células-tronco. Então, que é produzida essas células-tronco e é utilizado em mamíferos, em humanos. É utilizado o quê? O embrioblasto. Então, essa parte de fora, que é o trofoblasto, que a gente já estudou isso aqui, né, na embriologia. Esse trofoblasto é que vai formar placenta, cordão umbilical, e o embrioblasto que forma o embrião. Então, retira do blastocisto o embrioblasto como células-tronco. Porém, se pode retirar também da mórula, tá? Lembra que a mórula é aquela primeira parte, né, da segmentação. Porque na segmentação, que é a primeira fase da embriologia, tem a mórula, depois tem o blastocisto. Então, a mórula, ela é cerca de 16 células, e elas são células que podem formar qualquer parte do corpo. Por quê? Além de formar células do corpo, tecidos, né, corpo, pode formar também os anexos embrionários. Quando eu falo anexos embrionários, eu estou falando de âmnio, saco vitelíneo, córeo, alantoide, placenta, cordão umbilical, tá? Então, essa mórula, ela pode formar qualquer coisa mesmo, qualquer parte do ser vivo ali, tá? O blastocisto, como eu retiro o embrião, o embrioblasto, então ele vai formar os tecidos do embrião. Então, não vai formar anexos embrionários, tá? Tá claro isso? Então, a mórula é porque é um estágio antes do blastocisto. Então, ele pode formar tanto o embrião, células do embrião, como os anexos embrionários. E o blastocisto, eu retiro o embrioblasto, que é o que vai formar, que é o embrião. Então, essas células do embrião vão formar células do embrião, do tecido do corpo, e não vai ser produzido os anexos embrionários, ok? E as células que são mais utilizadas como células-tronco, que eu já te falei, são as células adultas, as células mesenquimais. As células são retiradas da medula óssea vermelha, que é tirado do sangue do cordão umbilical, lembra, do sangue do cordão umbilical. E também tem as células que pode ser tirada da pele, do intestino e do tecido adiposo. Essas células da pele, do intestino e do tecido adiposo é porque são células que reproduzem muito rápido, sofrem mitose muito rápido, regeneração do tecido muito rápido. Então, tem pesquisas que retiram essas células para formar outras células do corpo, tá? Que é através de substâncias nutritivas. Então, eles tentam fazer isso para não precisar usar células embrionárias. Ok, pessoal. Olha, aqui também é outro vídeo que eu queria mostrar para você, só que eu acho que não vai dar tempo, que mostra pesquisas na USP, tá? Então, tem pesquisas na USP com células em tronco, mais células adultas. Ok? E os transgênicos aqui, lembrando, DNA recombinante. Lembre sempre que quando é fazer transgênico, precisa de um vetor, que é um plasmídio. Ok? Então, eu pego o DNA que eu quero, o gene que eu quero, e coloco no plasmídio, que é um vetor, e esse plasmídio, ele vai ser introduzido dentro da célula que eu quero alterar. Tá? É o que acontece, por exemplo, numa célula de bactéria,
é o que acontece, por exemplo, no animal transgênico, é o que acontece em uma célula vegetal. Eu coloco um plasmídio com o DNA, o gene que eu quero alterar essa célula, e introduzo aqui, ó, tem a fecundação, na hora da fecundação eu introduzo DNA recombinante, e aí vai ter a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito. E aí esse DNA recombinante, ele vai junto na fusão. E aí, quando é colocado esse embrião dentro da barriga de aluguel e desenvolve esse embrião, ele nasce, aí vai analisar se realmente expressou, né, teve a expressão daquele gene colocado através do plasmídio. Ok? Bem, esse assunto é eterno. Né? Esse assunto é eterno. Tem muita coisa. Bem, alguma dúvida, pessoal? Agora falta menos de 2 minutos. Tranquilo. Tranquilo. O teste de DNA tá tranquilo também, mas a gente pode resolver muito exercício, tá? Quero resolver exercício agora mesmo. Acho que a gente tem que começar a focar só nisso. Exercício, exercício, exercícios. Beleza? Beleza. Porque todo mundo vai dar conta de fazer as 15 questões da biologia, vocês vão fechar as questões do Enem. Certo? Sério, tem fé nisso? Vamos fechar mesmo. Fechado. Sim, e vocês vão tirar 1000 pontos na redação. Sério. Oh, amém. Vocês vão ver, vocês vão passar e vão escolher onde vocês querem fazer e curso que vocês querem fazer. Sério, eu tenho fé nisso. Amém. Vamos ver, né? Será que vai ter aula presencial? Híbrida? Né? Vamos ver se vai ter isso também, né? Olha, falta menos de 1 minuto. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês querem falar? Podem falar. Tranquilex. Tranquilex? Então tá bom. Falta menos de 1 minuto? Ah, apareceu, né, Matheus? Tô me acostumando já a te ver toda a aula. Nossa, travou tudo. Travou tudo. Falo de novo.